Olá, meu amigo, como tá você, minha amiga? Mais uma vez aqui, Edmilson Franco de Medeiros, ou Ed Medeiros, no canal Motivação e CIA, trazendo aqui um pouco do Evangelho. Eu fiz um propósito aqui de, ouvindo aí a ordem de Jesus, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu falei, poxa, nada mais bacana do que pegar o Evangelho e ler o Evangelho, né? Então a gente está fazendo algumas considerações baseado no Evangelho de São Mateus, que é o primeiro evangelho da Bíblia, né? E a ideia é de trazer aí uma vez por semana, pelo menos, aí uma mensagem, né? E a gente está em Mateus 21. Mateus 21, ele começa do versículo 21, capítulo 20, do versículo 1 a 11, ele vai falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aquela vez que ele entrou e que todos foram na frente, colocando ramos, né? Para quem assistiu The Chosen aí, traz uma cena bem bacana, né? Dessa parte ali. É uma confirmação da parábola do profeta Malaquias, né, que falava que já Malaquias 9:9, Zacarias, aliás, 9:9, que trazia já a profecia de que o Filho do Homem haveria uma entrada triunfal, que todos iriam na frente e diriam, Hosana ao Filho de Davi, né? Eu anotei algumas coisas aqui, que o verdadeiro rei não chega com exército, mas com humildade. Às vezes Deus entra em nossas vidas de forma simples, mas poderosa, né? Jesus, ele não entrou com exército, com aquela glória, ele entrou de forma humilde, né? E aí ele começa aqui falando aqui em Mateus capítulo 21, né? Jesus entra em Jerusalém. Vou começar aqui do versículo 1 aqui, olha. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que ficava perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem, lá encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os dois e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão que vocês o tragam. Isso aconteceu para que acontecesse cumprisse o que o profeta disse: digam aos povos de Jerusalém, agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Certo? Então é o que foi profetizado em Zacarias 9:9. Assim, Jesus é humilde e é simples. Então, esse Jesus humilde e simples não é um Jesus distante. É um Jesus que está aqui, nesse momento, e que está aí onde você está. E não é um Jesus que não se compadeça das nossas aflições. Ele está sempre com as mãos estendidas e voltado para nós. Mas nós, às vezes, escolhemos virar as nossas costas, seguir os nossos próprios caminhos e achar que ele é alguém inacessível, enquanto não é. Ele continua sendo esse Jesus humilde, que ama a mim e ama você também. A segunda parte é a purificação do templo, o zelo pela presença de Deus. Vai do versículo 12 ao 17. E eu motivo você pegar a Bíblia e ler, né, e pedir a Deus a direção, que o próprio Espírito vai trazer uma mensagem para você quando você lê o Evangelho de São Mateus. Se você não tem aí na tua casa uma Bíblia, hoje tem diversas, por exemplo, eu uso o YouVersion, né, que traz diversas traduções e é muito bom. Incentivo você a pegar o YouVersion, ler, ele traz meditações diárias, tá? Tem algumas anotações que eu vi, né, que Jesus chega lá, aqui na questão do templo, né? Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas,
dos que trocavam dinheiro e a cadeira dos que vendiam pombas. Ele diz: na Escritura Sagrada está escrito que Deus, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês profanaram no esconderijo de ladrões. E cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo, e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando: Hosana, o filho de Davi. E lhe disseram, enfim, pessoal, leia lá que você vai ver ali a entrada. Então, ao mesmo tempo que ele era humilde, ele também se condoeu de ver o comércio da fé, né? E se alguém em algum momento está tentando vender para você que para você ser abençoado, você precisa pagar um dinheiro, ou atrelando a bênção de Deus ao montante que você dá, não creia. Eu sempre digo, por exemplo, que é importante uma igreja organizada, né? A igreja organizada, mas que a gente tem que tomar cuidado na igreja que a gente está indo, para que o foco não seja o empreendimento, que não vire uma empresa, uma igreja empresarial que usa o evangelho como produto para construir algo material. Eu acho que tem que ser o contrário. A gente tem que amar a Deus, adorar a Deus, se organizar enquanto igreja e ter uma igreja onde haja amor e consideração. E assim a gente também construa a parte material. É uma consequência. O espiritual vem primeiro, e pela necessidade que nós temos de congregar, de estar juntos, né, irmãos? A gente tem uma igreja construída, mas não pode ser o foco no dinheiro, né? Porque Jesus também não desprezou o templo. No próprio templo, na sequência, ele curou. Mas havia muito ladrão e salteadores mesmo naquela época, como hoje há também, né? Então a gente tem que buscar um lugar de adoração, né? Que tenha uma boa doutrina, que se ensine a palavra. E consequentemente vamos adorar a Deus também com a nossa contribuição, porque nós somos constrangidos a também contribuir materialmente naquele lugar onde há o amor e onde há a presença de Deus no nosso coração, né? Mas vejam bem, Jesus, ele é simples e humilde, está onde você está, mas ele também condenou o comércio da fé. É isso que está evidente aqui, né? É o que diz a palavra. Eu sou obrigado a pregar a palavra como ela é, porque esse é o propósito que eu fiz no meu coração, né? Eu não sei até quando vivo, né? Eu recentemente tive um problema de apneia, fiquei quase meia hora sem respirar. Poderia ter morrido, né? Então eu não tenho medo de nada assim, tenho medo de Deus, né? E do que Ele possa me fazer, não do que possa fazer o homem, porque tudo passa, né, meus irmãos? Então a gente tem que fazer a vontade de Deus, e as bênçãos que tiver de vir, vai vir de acordo com o que Ele quiser, e que seja feita a vontade dEle. Ele é o Todo-Poderoso e toda a riqueza está nas mãos dEle, tudo Ele pode nos dar muito além do que nós pedimos ou pensamos, desde que a gente coloque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Continuando aqui do versículo 18 ao 22, a figueira e seu fruto, né? Olha, ainda falando do templo, eu fiz anotações aqui, né? Corações limpos, templo cheio. O Senhor enche, né? E a gente deve purificar os nossos corações, né? Para que o nosso coração esteja Deus. E do versículo 18 ao 22, vai falar da figueira, né? A figueira e seus frutos, né? Fé sem vida, atitudes e palavras. Então, sobre a figueira, pessoal, do versículo 18 ao 22, né? Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas
não encontrou nada, só folhas. E disse para a figueira: nunca mais dê figo. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé, não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. Não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se ao mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração, né? A aparência não substitui a fé. É a primeira lição que a gente vê aqui, né? E a nossa atitude tem que ter palavra. Ou seja, pessoal, Jesus passou lá. E se não tiver fruto, né, o que traz daqui? Que ele quer ver fruto. E se não houver fruto, para que vai servir algo? Né? E ele ainda traz uma coisa aqui, que se nós andarmos nele e tivermos fé, aquilo que nós cremos acontecerá. Ele falou: se você tiver fé, ele vai falar de uma coisa, passa daqui para lá e vai acontecer. Então eu pergunto: se você tem fé, diga agora para a montanha do teu problema, no nome de Jesus. Se você está fraco, fala: eu sou forte. Porque aqui na Bíblia, assim, diga o fraco, eu sou forte. Se a tristeza está consumindo a tua alma, dê um sorriso agora e fale: eu sou feliz no nome de Jesus. E essa tristeza e essa depressão vai passar, né? Isso é ter uma fé prática. Continuando ainda, né, a gente vai ver ali a autoridade de Jesus, ela é questionada, né? Do versículo 23 a 27, né? Do versículo 23 ao versículo 27, a autoridade de Jesus é questionada. Jesus chegou ao templo e, quando estava ensinando, alguns chefes de sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros. Se disserem que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se disserem que foram as pessoas, temos medo de que o povo possa fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Jesus falou também: não digo com que autoridade faço essas coisas, né? Veja bem, quem obedece a Deus tem autoridade natural, né? E tem sabedoria de Deus também, porque olha que sabedoria de Jesus nesse momento, né? Bom, se vocês me falam isso, então me respondam isso. Como eles não responderam, ele se eximiu, né? Então vale a pena andar em Deus, buscar a comunhão com Deus. De tudo o que a gente podia fazer, a única coisa que a gente pode fazer, que eu acho que isso aí está no ser humano de fazer, é escolher andar em Cristo e perseverar em andar em Cristo, na comunhão com Ele, se relacionar com Ele, porque Ele nos capacita, Ele nos fortalece, e assim Ele nos dá autoridade para ter essa fortaleza diante das adversidades, diante das oposições que surgirem. Continuando ainda, do versículo 28 ao versículo 32, a parábola dos dois filhos. A obediência é maior que o discurso. Teve um que fala, mas não obedece, e o outro, um fala não, mas obedece, aqui, né? E o outro diz que um fala que vai, mas não obedece, e o outro fala que não vai, mas vai, né? Então, assim, é interessante, não é só falar, mas fazer, né? Que rejeita, falar é fácil, obedecer é fé, né? Então, aqui vendo esse texto aqui, do 28 a 32, então eu vou ler, mas é importante que vocês leiam, né? Que vocês leiam esse trecho, né? 28 e 32, os dois filhos. O que é que vocês acham disso? Certo homem tinha dois filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho,
hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu, não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse, sim, senhor, mas não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou. E ele respondeu, o filho mais velho. Então Jesus disse assim, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos, as prostitutas, estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho correto e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos, as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Isso aqui traz uma advertência, né? Porque não é o saber, a escritura, a letra da escritura que vai adiantar. Satanás também crê, também conhece. Mas a atitude hoje para o cristão principalmente é o andar em Cristo. No tempo da lei era observar a lei, mas eles observavam tanto a lei, mas não conseguiam viver. Então entrou o cobrador de imposto, aqueles que eram odiados na sociedade, né? E não é diferente hoje também, né? Hoje, se nós pegarmos a escritura cristã e ficarmos só como mestre da escritura, mas não obedecermos, não andarmos em Deus, em Cristo, porque essa é a essência do cristianismo. O Cordeiro morreu por nós. Então, Ele, pelo Espírito, nos capacita a andar uma vida digna. Nós não temos como ter se não tivermos uma vida de oração, de comunhão com Deus. Então, nós devemos andar em Cristo para podermos perseverar e vencermos. Senão, não tem como, né, andar uma vida de obediência. Aí tem um monte que diz que não vai. Olha só, hoje que diz que não quer Deus, de repente, ele na prática, ele obedece e seguia por Deus. E um monte de que talvez esteja com título, com cargos em igrejas, etc., dizendo que vai, mas não vai, não obedece, vai ser menos do que aquele que aparentemente não tem nada, que às vezes aparentemente não viveu um ativismo religioso, mas viveu a fé na sua simplicidade. Importante se estar ativo, importante, né, servir na igreja, mas importante também andar em Cristo, para Deus dois, né? E continuando ainda, no versículo 33 ao 46, os lavradores maus. Jesus disse, escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu o tanque para pisar as uvas, fazer vinhos e construiu uma torre de vigia. Em seguida arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte deles. Enfim, o que segue aqui é uma sequência de morte, né? Ele manda um, ele mata, manda outro, mata, por fim manda o filho e eles matam, né? Então, quem rejeita o filho perde o reino que o recebe, perde o reino, e quem o recebe se torna parte da vinha eterna. Ou seja, isso traz aqui muito do que aconteceu com Jesus, né? Primeiro, anteriormente vieram os profetas, vieram tanto, por fim Deus mandou Jesus. E aí de nós, se rejeitarmos dessa tão grande salvação, né? Deus, no Antigo Testamento, o Senhor da Justiça dos exércitos. No Novo Testamento, Ele é o Deus de amor, abriu uma porta para que todos os homens cheguem a Ele. Agora eu pergunto, em Apocalipse, o Deus da justiça, o Deus da guerra vai voltar para fazer justiça e para combater e para executar o juízo. De que lado você quer estar? E tem uma mensagem aqui, fiz as anotações aqui, né? Em Mateus 21, Jesus entra em Jerusalém não para ser aclamado, mas para restaurar o sentido da fé. Ele purifica o templo, ensina sobre frutos, corrige corações, né? E anuncia um reino onde a humildade vence o orgulho e a obediência é maior que a aparência. Umas observações finais para motivar o teu coração, né? Que Cristo também entre em nossa Jerusalém interior, limpando, curando, frutificando em nós o verdadeiro reino de Deus. Eu convido você aí
que já é um cristão, que já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, a perseverar em andar nele, perseverar em ler a Escritura, principalmente o Novo Testamento, e ouvir a voz de Deus, e orar a Deus, falar com Deus, e passar tempo com Deus, não somente falando, mas às vezes ficando quieto, ouvindo um louvor, tirar um tempo com Deus todos os dias, porque no tempo a sós, no secreto, nós encontramos força para nos manter nos outros momentos que não são em secreto, também na comunhão com Deus. Que Deus te abençoe. E se você não tem a Cristo como teu Senhor e Salvador, e você quer recebê-lo, eu quero que você agora faça comigo a seguinte oração: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, e que o Senhor, Deus, o ressuscitou dos mortos. Eu te recebo em meu coração, eu te confesso como meu Senhor e Salvador, entrego a Ti a minha vida. Me guia, me dirige, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de coração, Senhor Deus, o Espírito Santo passa a habitar em você. Agora eu te incentivo a ter comunhão com outros irmãos, a buscar se encontrar com mais pessoas, a partilhar a tua fé, a ler e buscar a direção de Deus na Escritura, ter comunhão com outros irmãos, né? Encontre uma igreja, né? Eu acho que o mais prático hoje é encontrar uma igreja, porque encontrar irmãos aleatoriamente é mais difícil, né? Mas esteja junto com irmãos, né? Encontre uma igreja que ensine a palavra, que ensine o verdadeiro evangelho, encontre irmãos que partilham a mesma fé, para você poder adorar a Deus e conduzir a sua vida na presença de Deus, né? Se você não tem uma Bíblia, ou se você tem uma Bíblia também, instale o YouVersion, né? Que é a Bíblia online, que tem diversas meditações, diversos planos de estudo, devocionais diárias para você fazer e seguir. Deus abençoe você, fique com Deus e até o capítulo 22, próximo vídeo.